capítulo 3 do livro de 1 Samuel, diz assim a poderosa palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve até aqui. Graças a Deus. Diga assim comigo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Graças a Deus. Queridos irmãos, reconheço que há pessoas aqui mais preparadas do que eu, pessoas com tempo e com muita mais experiência, com um tempo de experiência com Deus muito maior do que o meu. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de ver homens com uma história bem maior do que a minha, sentando e acreditando que Deus possa, através de mim, como instrumento, transmitir uma palavra de Deus nesta noite. Queridos irmãos, o livro de 1 Samuel é um livro bem interessante. É um livro que aborda 3 transições importantes no governo do povo de Israel. O livro de 1 Samuel parece ser a continuação do livro dos Juízes. E aí acontece também uma transição do período dos Juízes para o período monárquico, que é o período da teocracia, do domínio exclusivamente e da liderança exclusiva de Deus, para o período monárquico, para o período em que o povo de Deus agora intercede a Samuel para que Samuel apresente a Deus uma causa, querendo que Deus lhe apresente um rei como as demais nações tinham, um rei que pelejasse as suas batalhas. Mas esse texto que eu acabei de ler, irmãos, nos traz algumas lições importantes. Este jovem, em outras versões, esta criança, que alguns historiadores, como por exemplo Flávio Joséfo, ele diz que no período em que Deus falou com Samuel, historiadores, Samuel tinha apenas 12 anos. Então ele era um pré-adolescente, ele era um jovem, aqui para nós uma criança. E quando nós conhecemos a história de Samuel, nós podemos observar que Samuel é fruto de um milagre. Samuel é fruto de muita oração e de muita súplica. Há também alguns historiadores que digam que a mãe de Samuel passou cerca de 25 anos orando a Deus pelo filho. É interessante que hoje, para muitas mães, um filho é uma maldição para muitas mães. Mas naquela época, uma mãe poder gerar um filho era uma bênção de Deus. Uma mãe poder gerar um filho naquela época era uma pessoa agraciada por Deus.
Como os irmãos já conhecem a história, Ana tinha uma companheira que disputava com ela, que todos os dias estava ali pertinho dela dizendo: Ana, eu posso gerar e você não pode. Deus me abençoou e você parece que é amaldiçoada, porque eu posso dar filhos a Eucana e você não pode. E durante 25 anos, Ana passou orando ao Senhor, subindo anualmente a Siló. Mesmo ela recebendo a melhor parte dos presentes do seu esposo, ela ainda não estava feliz, porque o que ela queria de verdade era um filho. Só que ela passou esse período buscando a Deus e pedindo a Deus um filho da maneira errada. Da maneira errada, porque ela queria um filho para mostrar para Penina que ela também poderia gerar, que ela também tinha a capacidade de gerar algo, de produzir algo, e Deus nunca deu. Mas no dia que ela entrou no templo e reconheceu que aquilo que nós produzimos, que aquilo que nós geramos na obra de Deus, não é nosso, é de Deus, Deus abriu a sua madre. No dia que ela reconheceu e que ela entendeu este mistério na oração, Deus abriu as portas para abençoar a vida de Ana. Samuel é fruto deste milagre. Ana disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, e se o Senhor me der um varão, será para a tua casa, será para a tua obra, ou seja, será teu. E Deus ouviu a oração daquela mulher. No capítulo 2, Ana começa a cantar um cântico em agradecimento, e diz: o arco do forte foi quebrado. A que parecia ser forte enfraqueceu, e a que era estéril hoje é mãe de filhos. E ela entrega Samuel a Eli e diz: este aqui é para a casa do Senhor, este aqui é para a obra de Deus. Mas eu vou entrar na mensagem agora e você vai entender, irmãos. Samuel está crescendo em um ambiente que não era saudável espiritualmente falando. Mesmo Samuel estando nos pés de Eli, servindo a Deus no templo, ou seja, na tenda, no tabernáculo, no lugar da habitação de Deus, Samuel não via ali naquele lugar bons exemplos. Porque ali estavam os sacerdotes Ofni e Finéias, homens que tratavam o sagrado como se fosse qualquer coisa, homens que se prostituíam na tenda da congregação, à porta da tenda, com as mulheres que se ajuntavam ali. Eram homens que roubavam o sacrifício, porque na verdade quando o sacrifício fosse oferecido, a gordura fosse queimada, só então eles poderiam tirar da carne. Mas antes do sacrifício ser oferecido, ele enviava um moço lá com um garfo, e eles davam na panela, como nós chamamos aqui, e tirava do melhor e tomava para si. Eram homens corruptos dentro da casa de Deus. Eram homens que passavam uma mensagem que não edificava ninguém. E Deus cobrou a Eli, irmãos, não pelo fato de Eli viver da mesma prática que os seus filhos viviam, não. Deus cobrou a Eli porque Eli tinha autoridade de tirá-los do cargo, de tirá-los do sacerdócio, de removê-los da posição. Mas por Eli não ter removido eles, Deus cobrou dele. E perceba que as pessoas subiam a Siló, e o sacerdote é diferente do profeta. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite para o povo. Já o sacerdote é diferente.
O sacerdote é aquele que pega as queixas do povo e transmite para Deus. É aquele que entra no Santo dos Santos e entrega as queixas, o sacrifício do povo para Deus. Só que isso não estava acontecendo. Porque havia pessoas ali que achavam que a obra de Deus pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Talvez eles achassem que não tinha ninguém para ocupar o seu lugar. Talvez eles achassem que se eles deixassem de fazer a obra pararia. Mas nós devemos entender algo, irmãos. Se nós achar que a obra de Deus vai parar porque nós não queremos fazer a obra de Deus, irmãos, nós estamos redondamente enganados. Se você não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai levantar outro para fazer no seu lugar. No dia que Saul achou que era alguma coisa e que podia oferecer o sacrifício, Deus disse: Saul, eu já escolhi alguém melhor do que você. Pastor, Deus sempre tem alguém melhor do que nós, que fala melhor, que se expressa melhor, que ora mais. E por que nós estamos aqui? É por causa da graça, do favor imerecível, daquilo que você não merecia, e por Ele lhe amar tanto, Ele lhe coloca em posições que você não merece. Ele lhe faz habitar em meio a pessoas que você diz assim: meu Deus do céu, eu não era para estar aqui, mas é a graça de Deus. É o favor que você não merece. Não é por mérito seu, porque você fala bem, porque você prega bem, tem uma boa oratória, fez curso, fez isso e aquilo. Não é, irmãos. Se Deus tirar a graça da sua vida, você não é ninguém. Se Deus tirar a presença dele de nós, nós não somos ninguém. Davi tinha trono, estava num reino, tinha servos, servas, tinha riqueza, tinha fartura, mas quando ele viu que estava perdendo a presença de Deus, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Tem gente que está entendendo o que Deus está falando nesta noite, irmãos. E renova em mim um espírito reto. Ele estava dizendo: Senhor, eu tenho riqueza, coisas que eu não tinha antigamente. Eu tenho servos e servas, pessoas que trabalham para mim, coisas que eu não tinha antigamente, Senhor. Mas eu estou perdendo a tua presença. Não retires de mim o teu espírito voluntário, que o Senhor dá a quem quer. Aleluia, porque Deus é assim, irmão. Ele usa quem quer, na hora que quer e do jeito que quer. Não tem como nós entendermos o trabalhar de Deus, irmão George. Às vezes a gente acha que Deus vai falar de uma forma, e Deus, na verdade, quer falar de uma totalmente diferente. Nós devemos estar sensíveis à voz de Deus. Perceba que Eli está no templo. Provavelmente Ofni e Finéias também estavam na tenda, no templo. O candeeiro ainda estava aceso. Ainda tinha óleo no candeeiro. A luz que representa a presença ainda estava no ambiente. E a voz começou a ecoar. Mas nem todo mundo estava sensível para ouvir a voz de Deus. Nem todo mundo que estava no templo naquele momento estava pronto para ouvir a voz de Deus. Eu aprendi muito cedo isso, irmãos. Que ter orelha é diferente de ter ouvido. Tem muita gente que vem para a igreja. Eu não ia pregar essa mensagem, eu confesso aos irmãos. Mas eu estava no trabalho e dizendo a Deus: Deus, fala com o teu povo naquele lugar. E Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. Tem gente que vem para a igreja, ele traz só a orelha, mas o ouvido fica lá em casa. O ouvido fica em uma atividade que ele tem que fazer, em um trabalho que ele tem que realizar.
fica em muitas outras coisas. E Deus não fala para quem tem orelha, irmãos. Deus fala para quem tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos de uma geração que esteja, irmãos, de ouvidos abertos, para ouvir o que o Senhor tem para falar nesses últimos dias. Não há muito tempo que eu comecei a pregar, faz 6 anos. Mas o que eu vejo por aí é muitos pregadores que gostam de amaciar o ego das pessoas, pastor. Que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. E o Evangelho não é isso, irmãos. Evangelho é aquele que nos constrange, que nos leva a mudar de vida, que nos leva ao arrependimento. Se não tiver renúncia, não é Evangelho de Cristo. Se não tiver mudança, irmãos, pode ser qualquer outro evangelho, menos o do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: se o teu olho te escandalizar, claro que isso é simbólico, é figurativo, mas ele está dizendo: arranca e joga fora, porque te é melhor entrar no céu só com um olho, do que com os 2 tu entrares no inferno. Jesus está dizendo: arranca aquilo que te faz pecar. Tira de perto de você aquilo que te afasta da minha presença. E alguém, pastor, está pregando e está mentindo e está dizendo: a nossa geração é uma geração forte. É mentira. A nossa geração, se não mudar, vai ser conhecida como a geração mais fraca. Porque nós oramos muito pouco. Porque nós lemos muito pouco. Porque nós paramos para ouvir a palavra de Deus muito pouco, irmãos. Nós estamos presentes no culto de festividade. Nós estamos presentes nos congressos. Mas no culto de doutrina a gente falta. Na escola bíblica a gente não vem. E a gente não está forte dessa maneira. Jesus estava no deserto e Jesus não usou nenhuma outra ferramenta para vencer o inimigo. Ele venceu o inimigo com a palavra. Se a gente não tiver palavra de Deus na nossa vida, a gente cai, a gente peca, a gente desanima, a gente não quer vir mais para os cultos. A nossa geração está precisando de ouvir mais a palavra de Deus, de dar mais ouvidos a palavra do Senhor, de ler mais a palavra, de orar mais, de buscar mais a presença do Senhor Deus. Elias está no templo e Deus convida Eli, convida Samuel, e Eli não consegue ouvir. Samuel estava no templo, sensível à voz de Deus, e estava pronto para o serviço, porque alguém que ouve a voz de Deus, ele sabe que evangelho também é trabalho. Evangelho é responsabilidade. Antes da sua ascensão, antes que Jesus foi assunto aos céus, ele deu uma responsabilidade: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. A igreja estava no cenáculo, em Atos capítulo 1, Jesus disse: sereis revestidos de poder. E quando vocês for revestidos, sereis minhas testemunhas. Evangelho é trabalho. Evangelho é revestimento. E Samuel estava pronto para o trabalho. Quando Deus disse: Samuel, ele disse: eu estou aqui. Aí ele foi lá onde estava ali e disse: Senhor, eu estou aqui. A Bíblia não relata o horário, mas talvez fosse de madrugada. E Samuel disse: Senhor, eu estou aqui. É alguma coisa? E ele disse: eu não te chamei, pode deitar. Pela segunda vez Deus bradou e disse: Samuel. E ele disse: estou aqui. Há um detalhe muito importante e você vai glorificar a Deus por isso. Eli, estou aqui. O Senhor me chamou? Não.
Pode ir se deitar. Pela terceira vez, Eli entendeu que tinha um mistério de Deus naquele negócio. E ele disse: quando a voz te chamar, faça diferente. Não diga mais eu estou aqui. Porque há uma lição aqui, irmãos. Estar é diferente de ouvir. Tem muita gente que vem para o culto, mas sai do culto do mesmo jeito. E diz: o pregador não pregou nada, o cantor não pregou nada, homem fraco, homem sem graça, a banda não tocou nada. Irmãos, às vezes o defeito não está no pregador, não está no cantor, não está no pastor. Às vezes o defeito está em você. Às vezes você veio para cá tão aperreado que você deixou o seu ouvido em casa. Aí Eli, mesmo tendo o pecado da omissão, ele tinha experiências com Deus. E ele disse: Samuel, vá se deitar. E se Deus lhe chamar, e se essa voz lhe chamar outra vez, você vai dizer: fala, porque o teu servo ouve. Precisamos estar no lugar certo. Precisamos tomar a atitude certa e dizer: Senhor, fala, porque eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Quem acredita nesta palavra, irmão? Levanta a sua mão para dar um glória a Deus. Deus é merecedor. Eu sei que essa palavra não arranca tanto glória a Deus, tanto aleluia, mas eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Eu quero, eu preciso, eu dependo de ouvir a voz de Deus. Deus sempre quis, isso aqui é fato, Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. É tanto que quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim, pela viração do dia Deus vinha conversar com eles. Aí você pergunta: irmão Fabiano, é porque Deus é carente? Não, Deus não é carente emocionalmente. Deus não precisa, pastor, falar comigo nem com o senhor. Deus fala conosco. Deus se comunica conosco porque Ele nos ama, porque Ele é Pai, porque Ele nos ama com um amor incondicional. É por isso que Ele se relaciona conosco, mas Ele não depende de se relacionar com Ele. Tem anjos dizendo um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor. Não precisa de ser humano, mas mesmo assim Ele quer se relacionar. Deus tomou Moisés e disse: Moisés, Êxodo capítulo 19, versículo 5, diga ao povo. Moisés disse: é o que, Senhor? Diga assim: agora pois, versículo 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes os meus mandamentos, ou o meu pacto, então sereis a minha, Deus disse, a minha propriedade peculiar, algo só meu, dentre todas as nações, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Meu irmão, se você não se alegrar com isso, Jesus está dizendo: se você ouvir a minha palavra, você tem um Deus que peleja por você. Se você ouvir a minha palavra, você tem alguém lutando as suas guerras. Se você ouvir a minha palavra, você tem alguém do seu lado de dia, de noite, na madrugada, dentro do fogo, debaixo d'água. Somente ouve a minha palavra. Quando Deus chamou Josué e disse: Josué, eu vou colocar uma responsabilidade na tua mão. Você vai assumir a responsabilidade que estava na mão de Moisés. O meu servo Moisés é morto e eu vou fazer o povo entrar na terra através da sua pessoa. Talvez Josué disse: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse povo herdar a terra que o Senhor prometeu? Aí Deus disse: Josué, tome o cuidado de observar, ou seja, de dar ouvido a tudo o que está escrito. Fazendo assim, farás prosperar o teu caminho. Quer ver um jovem próspero? Ele tem uma vida de intimidade com Deus. Eu não falo só próspero financeiramente, porque prosperidade não se resume a isso. Eu falo emocional, espiritual, familiar. Isso é prosperidade.
Um jovem que teme a Deus e que anda diante da palavra de Deus, na escola ele vai bem. Na faculdade ele é um sucesso. No comércio, na agenda Deus sopra o nome. Deus tão somente quer que você observe a sua palavra. Há uma versão, eu acho que é na linguagem atualizada, que o salmista disse: quando eu vejo os inimigos desprezando a palavra de Deus, eu fico vermelho de raiva. O salmista tinha um cuidado tão grande, um zelo tão grande pela palavra de Deus. Deus tem várias formas de se comunicar com o seu povo. Às vezes você chega no culto, irmãos, você vai concordar comigo, às vezes você chega cansado, afadigado, a labuta do dia a dia acabou com você. Você chega aqui só o bagaço, só Deus, e diz: Deus, fala comigo. Às vezes a gente acha que Deus vai tomar alguém em profecia, vai colocar o dedo no nosso rosto e vai entregar algo da parte de Deus, e de repente alguém começa a cantar: bendito seja o Cordeiro, e você já começa a sentir a presença de Deus, e Deus começa a falar com a sua alma. Deus tem várias formas de se comunicar com o seu povo. Elias estava na caverna, porque tem muita pessoa enganada e acha que quem tem uma responsabilidade na obra de Deus, a vida dele é só de bonança, é só de momentos altos, irmão. Deixa eu dizer um negócio para você. Quantas vezes eu não peguei essa Bíblia, coloquei ela dentro da estante e disse: eu não vou pregar mais, eu vou parar, eu vou desistir. Mas a palavra de Deus foi lá no meu interior e disse: levanta, vai fazer o que eu te chamei para fazer. Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, a pressão psicológica que Jezabel colocou na mente dele era tão grande que ele pensava que ia morrer. Ele parou debaixo de um pé de zimbro. Deus mandou ele se levantar. Ele foi lá para a caverna. O mesmo Elias que no capítulo de número 18 fez o fogo descer do céu. Agora era o mesmo Elias que estava dentro da caverna depressivo e querendo parar. E não foi canções bonitas, irmãos, que foi tirar Elias de dentro da caverna. Não foi movimento, porque a voz do Senhor não estava no fogo. A voz do Senhor não estava no terremoto, não estava no vento forte. A voz do Senhor estava na brisa suave. Elias, o que fazes aqui? Deus tem várias formas de comunicar ao seu povo. Devemos dar ouvido à voz de Deus. Devemos estar sempre de ouvidos abertos e dizendo: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Quando chegar no culto, irmãos, a primeira coisa a se fazer é dizer: Senhor, fala o meu coração, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo, porque nós somos fracos, somos limitados, e se Deus não falar o nosso coração, irmãos, a gente para, a gente desiste mesmo. Certa feita eu estava em casa e a minha casa estava em uma reforma, irmãos, e tinha um predeiro lá. O cara era endemoniado. Ele olhou para mim, chamava eu de pastorzinho e dizia: pastorzinho, larga essa vida, rapaz. Vai curtir a vida, tu é novo. Vai namorar, vai se prostituir. Vai beber, vai curtir a vida, tanta festa boa e tu não participa. E aquilo entrou na minha mente. Eu disse: rapaz, é mesmo. Vou jogar, porque eu gostava muito de jogar. Eu disse: eu vou jogar, vou investir na minha carreira. Jogava na escolinha da cidade de João Câmara. Eu disse: eu vou jogar, eu vou investir. Aí quando eu fui para o culto à noite,
Alguém abriu lá em Eclesiastes capítulo 12 e disse: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Aí aquela palavra começou a arder em meu coração. Eu disse: Jesus, não dá para viver distante da tua presença. Como dizem algumas canções por aí, dá para viver sem dinheiro, dá para viver com o saldo bancário lá no vermelho, dá para viver até sem a esposa e sem o esposo. Agora, sem a presença de Deus, não dá para viver. E eu disse: Jesus, me sustenta na tua casa, não me deixa desviar dos teus caminhos, segura na minha mão, não me deixa cair. E já fazem mais de 10 anos que Jesus pegou na minha mão e disse: eu estou contigo no fogo, eu estou contigo na água, eu estou contigo em meio à tempestade, eu caminho por cima daquilo que te causa medo, eu vou realizar as promessas que eu fiz na tua vida. Oh, glória a Deus. Aonde eu vou, eu gosto sempre de dizer que eu estou aqui, e estar aqui hoje é cumprimento das promessas de Deus. Certa vez Deus me fez promessas, irmãos. E quando eu olhei para as minhas condições, olhei para a minha família, eu disse: meu Deus do céu, eu acho que o Senhor errou. Aí eu estava numa vigília. Eu disse: Deus, fala comigo hoje. O pregador muito usado por Deus passou o culto todo pregando. E passou a oportunidade. Falou com quase todo mundo da igreja. E eu não identifiquei, eu não consegui identificar a voz de Deus falando comigo. E eu coloquei a mão no meu rosto. Estava no ministério, com 15 anos de idade, eu fui para o ministério. E estava no ministério ao lado do pastor. E o pregador estava ao meu lado. Quando ele entregou a oportunidade ao pastor, eu disse: meu Deus, tá bom, eu não posso ser egoísta, o Senhor não vai falar só comigo, tá bom. O pregador fez a mesma gesticulação que eu, ele colocou a mão no rosto, e eu estava próximo dele assim, irmãos, com a cabeça baixa, desanimado, achando que Deus tinha se esquecido das promessas. Ele não falou para ninguém ouvir, mas ele me abraçou assim e disse: achavas tu que eu não ia falar contigo? Estou eu hoje renovando as promessas que fiz na tua vida. Faltou perna, irmãos. Irmão Jorge, sabe aquele negócio que falta perna? Eu não consegui ficar de pé. E quando eu me ajoelhei, o pastor entendeu que Deus estava falando comigo, e ele falava bem baixinho no meu ouvido. E quando o pastor me abraçou, Deus tomou a igreja de uma forma, irmãos, de uma maneira tremenda, e tomou conta do ambiente. E deste dia para cá, Deus tem cumprido as promessas que Ele me fez, detalhe por detalhe. Se você chegou aqui desanimado nesta noite, levante a sua mão para eu profetizar na sua vida. Se você chegou aqui triste, abatido, achando que Deus se esqueceu de você, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai cumprir na sua vida, detalhe por detalhe. Só quem acredita dá um glória a Deus. Só quem acredita levanta a sua voz para dizer que Ele é Deus fiel. O Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o fim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.